Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre transações de longa duração, o que são, quais que são suas características e como gerenciá-las. Imagine que você esteja projetando uma API para uma plataforma e-commerce. Dentro dessa API a gente vai ter um endpoint de recebimento e processamento de compra, e esse processamento da compra ele é dividido em 5 etapas: a criação do pedido, atualização de estoque, processamento de pagamento, envio e notificação do cliente. Para esse tipo de processamento é ideal que o usuário que está acessando a nossa API ele não aguarde que todo o fluxo finalize para que a sua requisição seja finalizada. Além disso, seria interessante a gente criar mecanismos de resiliência dentro desse processamento. Supondo que por algum motivo o nosso gateway de pagamento esteja indisponível no momento do processamento da compra. Não seria interessante a gente parar o processo no meio do caminho e não prosseguir com ele devido a alguma falha temporária. Processos de longa duração eles têm as características de poder ser quebrado em etapas menores e cada etapa rodar de forma individual ou até mesmo às vezes de forma paralela. Dentro de um processo de longa duração, cada etapa vai levar um tempo diferente para ser concluída. Então vamos dar uma olhadinha como que a gente consegue implementar esse fluxo, esse processo de longa duração sem que o tempo de processamento dele impacte diretamente a minha requisição HTTP no meu endpoint. E no exemplo de hoje a gente vai usar o .NET, a gente vai usar uma biblioteca muito interessante que facilita que a gente consiga quebrar esse processo em várias etapas, de gerenciar cada etapa de forma individual. Então a primeira etapa da implementação consiste em a gente instalar essa biblioteca. O nome dessa biblioteca é Workflow Core. Então basicamente a gente vai precisar instalar duas bibliotecas, que é a Workflow Core, que é todo o mecanismo, todo o motor que vai fazer esse gerenciamento para a gente. E além disso, a gente vai instalar uma outra biblioteca que dá suporte a gente persistir todo esse workflow em um banco de dados, para que a gente consiga aquelas características de resiliência, para que a gente consiga persistir o nosso processo de longa duração no banco de dados, para que eventualmente, se o processo for interrompido em alguma etapa, a gente consiga prosseguir a partir daquela etapa e também tenha todo o rastreamento de quais etapas já foram executadas, para a gente evitar que etapas sejam processadas de forma duplicada. Instalando essas duas bibliotecas, a primeira etapa do nosso projeto consiste em a gente criar uma classe, uma estrutura de dados que a gente vai utilizar para representar os dados que a gente vai trafegar entre as etapas do nosso workflow. No meu caso aqui ele é extremamente simples, então eu vou criar uma classe que ela vai ter apenas uma propriedade que seria o ID do pedido. A próxima etapa agora consiste em a gente começar a construir o nosso workflow. Então aqui eu defini uma classe representando o meu order workflow, que vai basicamente representar todo aquele fluxo que a gente viu no desenho da criação de pedido, né? Para isso a gente vai implementar a interface iWorkflow e passar para ela qual que é o contrato, qual que é a classe que ele vai utilizar para fazer essa passagem de dados entre as etapas. Implementando essa interface, ele gerou aqui para a gente duas propriedades e um método. A propriedade ID é basicamente um nome que a gente vai dar para o nosso workflow. No meu caso aqui eu vou colocar ele como Order Processing Workflow. A versão aqui eu vou colocar ela como versão 1. E aqui no método build é onde a gente vai começar a fazer a definição de fato do nosso workflow. Antes de a gente montar a definição do nosso workflow, a gente precisa definir quais etapas vão fazer parte desse nosso workflow. Então aqui eu vou definir meu primeiro step, minha primeira etapa, e depois eu só vou replicar isso, porque como a gente está trabalhando um exemplo bem simples aqui, a gente vai acabar só... A etapa ela vai consistir em basicamente um log da etapa, um delay simulando algum processamento e depois a gente vai notificar para o workflow que a gente finalizou aquela etapa. Então, para declarar um step, a gente simplesmente define uma classe com o nome do nosso step. No meu caso aqui vai ser o Create Order Step, vai ser o meu primeiro step dentro daquele processo de longa duração. E aqui para mim conseguir conseguir integrar de forma correta esse step dentro do meu workflow, eu preciso herdar da classe Step Body Async. Uma vez que eu herdo dessa classe, eu consigo fazer o override do método runAsync. E aqui é de fato onde a gente vai fazer toda a implementação da nossa etapa.
Então, no meu caso aqui, um exemplo muito simples, eu basicamente vou fazer um login, vou esperar aqui nessa etapa 1 segundo e no final eu vou sinalizar para o workflow que eu finalizei essa etapa e que eu já estou apto aí para a próxima etapa dentro do meu fluxo. Então aqui eu basicamente defini as outras etapas, então criação de pagamento, mesma coisa, eu só estou fazendo um log e aguardando 2 segundos para ir para a próxima etapa. Eu tenho o meu step de atualização de estoque, mesma linha, faço um log, espero 1 segundo. Tenho o meu step de fazer toda a parte de envio, aqui eu estou esperando um pouco menos, 400 milissegundos. E por último eu tenho a notificação do cliente. Então basicamente aqui eu já consegui definir todas as etapas do meu workflow e agora eu preciso construir a definição dele. Então, voltando no nosso método build do nosso order workflow, agora eu já consigo montar a definição. Então, basicamente, através de uma linguagem fluente que ele disponibiliza, que a gente consiga fazer toda a definição, eu começo especificando qual que é a minha etapa inicial e, após isso, eu digo quais que são as etapas. Então, a partir do momento que eu iniciar esse meu workflow, a primeira etapa vai ser a criação de ordem, depois ele vai para o pagamento, atualização de estoque, envio e por fim a notificação para o cliente. Exatamente o cenário que a gente tinha visto ali no início do vídeo, onde a gente tinha o processamento da compra, né, no caso do pedido, dividido em 5 etapas. Com as nossas etapas e o workflow definido, a gente precisa agora fazer toda a questão de configuração de injeção de dependência, configurar a parte de persistência e também registrar a interface que a gente vai utilizar depois na nossa aplicação para conseguir iniciar esse workflow. Então aqui na minha classe inicial, minha classe Program, eu vou fazer a definição, vou importar vou fazer a adição do workflow no meu registro de injeção de dependência. E percebam que aqui eu estou usando aquela outra biblioteca que eu instalei para fazer a persistência do meu workflow. No meu caso aqui eu vou utilizar o SQL Server, então eu preciso passar a connection string para o workflow para ele saber aonde ele vai persistir a definição do workflow e toda a execução dele, né? E também todas as etapas que consistem do meu workflow para que todo o mecanismo de injeção de dependência consiga funcionar da forma correta. Então, vou adicionar aqui mais 2 linhas, que uma representa o registro do meu workflow. Então, aqui eu digo qual que é o workflow que eu quero registrar e qual que é o contrato que ele vai utilizar para fazer toda a passagem de dados entre as etapas. E aqui eu estou basicamente iniciando todo o motor do workflow. E com isso eu já consigo então usar esse workflow host para começar a fazer agendamentos de workflows. O agendamento dele é bem simples, então eu só vou injetar no meu controller aqui o iWorkflowHost. Vou fazer a criação do workflow data, que é aquela estrutura de dados que a gente vai utilizar para representar os dados, né, dentro dessa nossa execução do workflow. E por fim aqui basicamente eu vou fazer o agendamento desse workflow. Então eu vou passar para ele qual que é o nome. Percebam que esse nome aqui tem que ser exatamente o mesmo nome que eu defini aqui, caso contrário ele não vai funcionar. Eu digo qual que é a versão dele também, então, ou seja, se eu tiver uma versão 2 ou 3 eu consigo especificar no agendamento do workflow. E também eu estou passando aqui os dados, né, que a gente vai utilizar para fazer todo o gerenciamento da execução do workflow. E percebam aqui, pessoal, que pelo fato de eu estar iniciando o workflow não significa que eu vou ficar travado nessa linha até a execução finalizar. Uma vez que eu executo essa linha, ele basicamente vai me retornar qual que é o ID do workflow que foi agendado. E toda a execução do workflow, toda a execução das etapas, ela vai ser feita de forma em background, ou seja, ela não vai impactar o tempo de resposta dessa minha requisição. Vamos colocar isso para rodar então para ver o comportamento? Então, coloquei aqui do lado nossa aplicação rodando e do lado direito, basicamente, o Swagger, onde a gente vai fazer o agendamento do nosso workflow. Então, basicamente, aqui eu executei um endpoint e percebam que ele me retornou 200, ok, me retornou o ID do workflow e, em segundo plano, eu tive toda a execução daquela definição que a gente construiu. Ou seja, a gente iniciou com a etapa de criação de pedido. Uma vez que a gente finalizou ela, a gente foi para a criação de pagamento, depois atualização de estoque, questão de envio e por fim a gente notificou o cliente.
Então vou fazer mais uma requisição aqui só para demonstrar mais uma vez que de fato eu consigo fazer a requisição e o tempo de processamento do workflow ele não está interferenciando diretamente no tempo de resposta. Percebam que aqui já finalizou, só que na esquerda em background ele continua executando o meu workflow. E agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou agendar uma nova execução, só que no meio do processo eu vou parar minha aplicação, vou reiniciar ela e vocês vão perceber que a execução ela vai voltar exatamente do ponto onde a gente parou. Então eu vou vir aqui, vou executar novamente. Na criação do pagamento eu basicamente parei a minha aplicação. Vou reiniciar ela aqui e percebam que eu não fiz uma nova requisição e ele começou exatamente do ponto que ele parou. Ou seja, se eu tivesse algum problema, se a minha aplicação por algum motivo tivesse reiniciado na criação de pagamento, o workflow ele é inteligente o suficiente para identificar que tem um workflow em execução pendente e a última etapa executada, no nosso caso ali, foi a criação de ordem e ele deve seguir a partir da criação de pagamento. E basicamente aqui, pessoal, a gente simplesmente viu só a ponta do iceberg. Essa biblioteca ela é muito interessante, ela permite que a gente trabalhe com mecanismos de resiliência, que eu consiga eventualmente paralelizar o processamento de algumas etapas. Se, por exemplo, para mim faz sentido fazer toda a questão de envio e notificação do cliente de forma paralela, eu consigo fazer isso com a definição do workflow. Com essa biblioteca também consigo fazer controles de saga, ou seja, se eu tenho alguma transação distribuída que envolva vários microserviços, eu consigo utilizar o Workflow Core para fazer todo esse gerenciamento e execução dessa transação distribuída. Eu consigo usar definições que não sejam via código, ou seja, eu consigo ter definições via JSON, via YAML também. Eu tenho toda a questão de middlewares, ou seja, eu quero fazer uma implementação customizada entre as etapas do meu workflow, eu consigo fazer isso também de forma fácil. Ou seja, essa biblioteca permite que a gente implemente vários fluxos complexos, onde a gente precise de gerenciamento complexo desse fluxo, gerenciamento de retentativa, de a gente saber da onde a gente parou para a gente prosseguir a partir daquele ponto. Então, sugiro fortemente, eventualmente, por algum motivo, se você precisar fazer a implementação de uma transação de longa duração, um processo que vai levar muito tempo e pode ser quebrado em etapas, essa biblioteca ela pode entender muito bem esse cenário, facilitar a sua vida e evitar que você tenha muitas dores de cabeça fazendo todo esse controle de forma manual. E por hoje era isso, pessoal. Se esse vídeo de alguma forma lhe agregou alguma coisa, considere deixar o like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhuma notificação de novos vídeos e até a próxima.